Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é, na verdade, para atender a uma necessidade de um amigo meu. O que acontece? Esse meu amigo é dono de uma academia de ginástica funcional e ele gostaria de ter uma planilha no Excel que buscasse os exercícios conforme o tipo de treino para cada um dos alunos, certo? Então, baseado nessa necessidade, eu montei esta academia, tá? Então, notem o seguinte, aqui eu tenho o nome do aluno e aqui eu tenho os dias da semana. E vamos supor que na segunda-feira, esse meu amigo quer aplicar um treino de HIIT, tá? Então, é só vir aqui nessa setinha e escolher qual é o tipo mais adequado de treino e clicar, e automaticamente o Excel vai trazer a lista de exercícios que devem ser praticados nesse dia, tá? Então, assim, para conseguir esse efeito é necessário alguns passos anteriores, tá? Então, vejo que nessa outra planilha eu tenho a lista de todos os treinos. Esses nomes aqui são fictícios, tá? E claro, os exercícios também. E notem o seguinte, aqui, quando eu não tenho um determinado exercício, eu preencho a célula com um hífen. Ou seja, no treino HIIT iniciante, por exemplo, eu teria espaço para preencher com mais 7 tipos de exercícios diferentes. Então, vejo que o limite ficou em 12 exercícios para cada tipo de treino, como a gente pode ver aqui embaixo na contagem, tá? Da onde eu tirei esse limite? É um número aleatório, ok? Então, vamos supor que, para cada treino eu tenho só 6 tipos de exercício. Legal! Esses outros aqui vão ficar vago e podem ser ajustados se for o caso, para não aparecerem, tá? Bom, notem que depois que a gente define cada uma das listas que nós precisamos, o que a gente faz? Nós vamos criar nomes para cada uma dessas listas. Então, aqui na guia Fórmulas, no gerenciador de nomes, vocês podem notar que eu já criei nomes para os exercícios de força, iniciante e avançado, para o HIIT, iniciante e avançado, e para o treino de resistência iniciante. Então, para quem não sabe como criar nome, eu vou fazer a criação neste momento desses 3 que faltaram para vocês acompanharem, tá? Então, vejam, a gente se posiciona no título da coluna a qual nós queremos nomear. Eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar todo esse intervalo, e aqui mesmo na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, eu vou usar essa opção, criar a partir da seleção. É só clicar aqui. O Excel vai apresentar esta janelinha perguntando se o nome vai ser baseado na linha superior. É isso mesmo, então é só clicar em OK. Então, vou repetir novamente a operação para aqueles que não conseguiram acompanhar. Se posiciona no título da coluna, usa o Ctrl Shift setinha para baixo e depois utiliza esta opção, criar um nome a partir da seleção. É só clicar e posteriormente clicar em OK também. Quando a gente cria nomes no Excel, existe um detalhe que é bem importante. Notem que para esses primeiros aqui, eu não deixei espaço em branco no nome. Eu usei, como vocês podem ver, um underline entre uma palavra e outra para não ficar o espaço em branco. Por que eu fiz isso? Vejam, quando a gente clica aqui no gerenciador de nomes, nós vamos ver que aqui, vou aumentar o zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor. Vejo que a gente pode perceber aqui nessa janela que o Excel, quando nós criamos o nome, ele automaticamente coloca um underline para juntar as palavras que são do mesmo nome, que é do nome composto, tá?
Isso é uma das regras que existem na criação de nomes, então não posso ter espaços em branco. Então a solução é eu mesma colocar um underline, tá? Em vez de deixar assim, venho aqui e altero e coloco um underline. Outra opção seria tirar o espaço e deixar as duas palavras juntas. Então, tanto faz. Eu só não posso ter espaço no nome que eu vou criar no Excel. Então, vou deixar com underline para ficar tudo com o mesmo padrão. E vocês podem pensar assim, mas por que eu tenho que deixar os títulos das colunas igual os nomes que eu defini? Vocês já vão entender por quê, tá? Então, vou colocar mais um aqui. E pronto, ok? Deixa eu só ver aqui se faltou algum nome. Eu fui até o definição iniciante, falta o definição avançado, né? Então, vou fechar. Vou fazer a mesma operação que eu fiz antes. Me posiciono no título, faço Ctrl Shift, setinha para baixo e clico em criar a partir da seleção, linha superior, ok. Pronto. Agora, notem, então, aqui nessa planilha está tudo certo já. Eu vou voltar aqui onde eu tenho os dados dos meus alunos. E vejo que para cada uma dessas células que eu tenho aqui nesta linha, eu criei uma validação de dados, tá? A validação de dados é que vai permitir eu selecionar um determinado treino em uma lista, certo? Então, aqui já está pronto, aqui também já está pronto, aqui também. Eu só deixei esta aqui sem a validação para fazer junto com vocês, caso tenha alguém que não saiba como criar uma validação, tá? Então, a gente se posiciona na célula desejada, nós vamos vir aqui na guia dados, e aqui no grupo ferramenta de dados, nós vamos usar esta opção, validação de dados, tá? É só clicar aqui, o Excel vai abrir esta janela para nós. E nesta opção permitir, nós vamos selecionar lista. Depois disso, é só clicar nesse campo fonte, para que nós possamos inserir aqui a nossa lista de dados que nós queremos que seja apresentado quando a pessoa clicar no botãozinho, tá? Então, eu vou recolher a janela através desta opçãozinha, desse sinalzinho para cima. Vou vir aqui na guia planilha 1, vou me posicionar no primeiro título e vou usar o Ctrl Shift setinha para a direita para selecionar todos os títulos, tá? Tá aqui, certo? Feito isso, é só clicar de volta na setinha para baixo agora e clicar em OK. E vejo que agora a validação já está funcionando, certo? Bom, depois disso, nós vamos também criar uma fórmula nesse conjunto de células. Notem que nesse primeiro intervalo já está pronta a fórmula, nós conseguimos ver lá na barra de fórmulas. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. E eu vou criar essa fórmula para todos os outros intervalos que nós temos aqui, tá? Então, vejam, eu vou me posicionar na primeira célula, vou selecionar até a última ocorrência, e depois que eu faço isso, eu não clico mais com o mouse, tá? Então, vou colocar aqui o sinal de igual, e para essa fórmula, eu vou usar a função indireto. Indireto do que eu quero pegar? Do nome que estiver aqui. Então, a função indireto faz uma referência através de um nome, certo? Vou fechar o parênteses aqui da função indireto e antes de dar o Enter, é importante, eu vou pressionar o Ctrl Shift, vou deixar eles pressionados e depois disso eu vou dar o Enter. E aqui está o resultado. Então, note que agora, quando eu selecionar um treino qualquer, por exemplo, vou pegar esse aqui, definição avançado, ele vai preencher com todos os exercícios que fazem parte desse treinamento, tá? Então, notem que aqui, ó, os hífens são para completar o número de ocorrências, que eu determinei que seriam 12, tá?
Eu vou repetir a fórmula novamente para quem não pegou. Então, se posiciona na primeira célula, seleciona todo o intervalo, coloca o sinal de igual, indireto, tá? Então, lembrando, o indireto vai retornar o conteúdo de uma referência, tá? De um valor de texto, na verdade, né? Então, indireto do quê? Indireto do que for selecionado aqui. Fecho o parêntese e depois eu não posso me esquecer de pressionar o Ctrl Shift Enter. Notem que aqui deu tudo erro. Por quê? Porque aqui, ó, eu tô com o nome resistência avançado com um branco e está errado. Lembra que eu comentei? É por isso que a gente tem que arrumar os títulos das colunas antes de inserir a fórmula aqui, tá? Porque senão o título da coluna vai ter branco e o nome criado pelo Excel não vai ter branco e aí vai dar diferença, ok? Então, é só clicar na validação e selecionar o terreno que a gente quer. Vamos pegar aqui um outro e está pronto, certo, pessoal? Aqui também tá faltando, né? A gente tem que colocar a mesma fórmula. Vou fazer aqui mais rápido. Aqui também. E aqui tá dando erro por causa também do nome com o branco, tá? Então, vou colocar assim, e aqui eu vou pegar um outro. Certo? Então, essa era a dica desse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Mas tenho certeza que vai ser útil para muitas pessoas. Isso aqui é só um exemplo. Eu posso fazer a mesma operação com vários outros tipos de lista, ok, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E eu já peço que deem aquele like, que se inscrevam no canal também, para não perder nenhuma novidade e também para ajudar o canal, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.